Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, seu programa das sextas-feiras aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, canal esse no qual eu peço sempre para vocês que, se não se inscreveram ainda, inscrevam-se e ativem as notificações para que vocês sejam avisados sempre que trouxermos conteúdos novos aqui no nosso canal, tá? E aviso também sempre que os conteúdos do Grupo Observatório também estão disponíveis na plataforma digital de áudio do seu cotidiano, aquela que você já usa para escutar a sua música preferida de todo dia, certo? Nesta sexta, Vale a Pena relembra a carreira de um ator muito representativo, muito importante aqui no cenário do teatro, do cinema e da televisão no Brasil, né? Desde meados do século XX, nós que já estamos aí há mais de 20 anos do século XXI, né? E que é filho também de um excelente ator que marcou a trajetória das nossas artes aqui no nosso país. Eu falo de Gracindo Júnior. Gracindo Júnior tem esse nome artístico, claro, porque, como eu disse, ele é filho de Paulo Gracindo, né? Que foi um dos melhores atores brasileiros e também um grande animador de auditório. Fazia muito sucesso com programas de auditório no rádio, na Rádio Nacional, histórica para a nossa cultura, né? Mas o nome de Gracindo Júnior, de batismo, não é o mesmo nome do seu pai, Paulo Gracindo, acrescido apenas de Júnior, né? Gracindo Júnior é artístico apenas. O nome dele é Epaminondas Xavier Gracindo, enquanto seu pai se chamava Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, né? Gracindo Júnior nasceu no Rio de Janeiro. Seu pai era alagoano e ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1943. Portanto, agora em 2021, ele está para completar 78 anos de idade, né? E 60 de dedicação ao teatro, né? Ele que estreou entre 61 e 62 na peça de Jorge Andrade, A Escada, ao lado de Ivan de Albuquerque e Rubens Correia. Mas antes dessa estreia no teatro, Gracindo Júnior já trabalhava na Rádio Nacional, onde o pai dele tinha muito sucesso, né? E ele foi ator, foi redator e também foi disc-jockey na Rádio Nacional. Deixou de trabalhar na Rádio Nacional apenas em 1964, quando, com o advento da ditadura militar no Brasil, ele e mais dezenas de artistas, entre os quais Mário Lago, Dias Gomes, Wanda Lacerda, enfim, entraram numa lista ali de pessoas caçadas que perderam o emprego na Rádio Nacional devido às suas ligações claras ou supostas com o comunismo no Brasil, né? Gracindo era comunista e militava no Partido Comunista, né? Era ligado também ao projeto de cultura popular que havia no Brasil, com os CPCs, os grandes dramaturgos que tratavam da realidade nacional, né? Além de Dias Gomes e Jorge Andrade, temos aí Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes, Armando Costa, Lauro César Muniz, enfim, né? E são esses os parceiros de Gracindo no teatro, né? Também nessa época, em outros espetáculos nos quais ele toma parte, tanto como ator quanto como diretor, né? Seja como ator ou como diretor, nos palcos Gracindo Júnior foi diretor de dois espetáculos que marcaram a despedida do seu pai, Paulo Gracindo, dos palcos, né, nos anos 90, num Lago Dourado, em 1991, e A História é uma História, 1 ano e meio, 2 anos depois, né? E também atuou, e como ator ou como diretor, como eu disse, em outros espetáculos muito importantes, como Jorginho Machão, Roda Cor de Roda, Duralex Sedlex, e também Obrigado pelo Amor de Vocês, além de que é um texto clássico já do nosso teatro, de Milor Fernandes. Pois bem, antes de trabalhar na TV Globo, da qual ele foi um dos primeiros contratados ainda quando ela nem estreado havia, Gracindo Júnior também atuou em emissoras como a TV Rio e a TV Excelsior, mas ingressou na TV Globo e não saiu dela por quase 20 anos, né? Entrou ali no final de 1964 e só deixou de atuar, seja como ator ou como diretor também, a exemplo do teatro,
na TV Globo em 1984. Podemos dizer que há um ciclo contínuo na carreira de Gracindo Júnior e que desenvolveu esse trabalho artístico com muito valor e cada vez mais ao longo dos anos, reconhecimento do público e também dos críticos, sem depender do fato de ser filho de Paulo Gracindo, né? Essa é uma coisa que ele não poderia mudar, né? E Paulo Gracindo tinha sua trajetória cristalizada, né? O próprio Gracindo Júnior diz que nunca viu seu pai, em 65 anos de trabalho, viver algo que não fosse sucesso. Sempre fez sucesso. E ele conseguiu construir uma carreira bastante sólida, sem a sombra do fato de ser filho de Paulo Gracindo, embora até pela a semelhança física que os dois têm, isso seja indissociável de nós nos lembrarmos, né? E sempre que falamos em um, acabamos falando do outro também, porque as trajetórias se ligam em determinados momentos, né? Do pai e do filho. Gracindo Júnior não fez a primeira novela da TV Globo, que foi Ilusões Perdidas, mas fez algumas das primeiras, como Rosinha do Sobrado, ao lado de Marília Pêra, Padre Tião, também com Marília Pêra, e Ítalo Rossi no papel do padre, né? E A Rainha Louca, essa já em 1967. Né? Ele também teve atuação na novela A Próxima Atração, em 1970. E nesse meio tempo participou na TV Excelsior, numa escapada, digamos assim, da novela 10 Vidas, de Ivani Ribeiro, na qual ele interpretava um dos inconfidentes, amigos e parceiros de luta ali do Tiradentes, que era, na novela em questão, interpretado por Carlos Zara. Né? Depois, nos anos 70, Gracindo Júnior participou também de novelas como Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, autor da sua estreia no teatro. Né? Nessa novela, através do seu personagem, que se chamava Omar, era abordada a questão do preconceito de origem e de raça, ou de cor, como queira, né? Porque ele fazia o papel de um mulato que se envolvia com uma das netas do personagem Antenor, que era vivido pelo Paulo Gracindo, né? A personagem da Sandra Brea, e havia uma resistência ao envolvimento dos dois jovens, justamente porque o Omar era mulato, ele era filho de um homem branco, né? O Antônio Petrin, o Sebastião, e da senhorita, que era a Chica Xavier, né? Uma mulher negra. Pois bem, aí nos anos 70, prosseguindo com a sua carreira na televisão, Gracindo Júnior atuou em Super Manuela e também num episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, salvo erro meu, o Minotauro. Mas em 1976, nós podemos dizer que houve um grande momento da carreira do ator, talvez o maior até ali, embora ele tenha participado de O Bem Amado, em 73, nesta semana resgatada pelo Globoplay, um grande clássico, um dos maiores da nossa teledramaturgia, escrito por Dias Gomes, né? Nessa novela ele vive o Jairo Portela, um empreendedor oportunista, mau caráter, casado com a dona Gisa, que é a Maria Cláudia, e que se instala lá em Sucupira, a cidade onde a história é ambientada, né? E acaba causando mal a certas pessoas, humilha muito os pescadores, dos quais ele depende, inclusive, para o seu negócio, enfim, né? Mas em 1976, né, depois de ter feito já trabalhos marcantes em O Bem Amado, em Os Ossos do Barão, Gracindo Júnior ganhou um papel muito relevante na novela O Casarão, de Lauro César Muniz. Ele viveu o João Maciel na fase em que ele é jovem, um artista em busca de reconhecimento, de sucesso, né, em ascensão. E esse personagem mais velho era vivido por Paulo Gracindo, né? João Maciel era apaixonado por Carolina, que era Sandra Barsotti jovem e Yara Cortes na fase da terceira idade, né? Mas ela acaba não se casando com ele, que não era, digamos assim, um bom partido aos olhos da sua família, e acaba tendo por marido o Atílio, que era, enquanto jovem, Denis Carvalho, e depois, mais velho, Mário Lago. Né? Essa é uma novela histórica também, que nesse ano completa 45 anos e num momento oportuno falaremos mais dela, sem dúvida, aqui no Observatório da TV. Né? Depois de O Casarão, veio essa participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu citei há pouco, né? E no final dos anos 70,
envolvido sempre com montagens teatrais como ator ou diretor, Gracindo Júnior teve também a oportunidade de dirigir novelas na TV Globo, no núcleo das 6 horas, que era liderado por Erval Rossano, já falecido, né? Gracindo dirigiu as novelas A Sucessora, entre 1978 e 1979, né, baseada na obra de Carolina Nabuco, uma novela de Manuel Carlos, com Susana Vieira, Natália Timber, Rubens de Falco, Cadu Moliterno, Arlete Salles, Paulo Figueiredo, enfim, né? E também a novela que veio na sequência, já em 79, Memórias de Amor, de Wilson Aguiar Filho, a partir da obra de Raul Pompeia, com Maneco Bueno, Sandra Breia, Jadel Filho, Eduardo Tornag, Eva Todor, Ari Fontoura, Araci Cardoso, enfim, né? Depois ele saiu do núcleo das 6 e foi para o núcleo das 7 horas dirigir Marrom Glacé, de Cassiano Gabos Mendes, em 1979 ainda. Mas, por divergências internas ali na organização da direção da novela e também por imposições do momento político que o Brasil vivia também, Gracindo Júnior e o seu companheiro de direção, Sérgio Matar, foram afastados da novela e substituídos por Gonzaga Blota e Walter Campos, né? Ainda quando a novela tinha menos de 2 meses no ar, setembro para outubro ali de 1979. Né? Isso não impactou o grande sucesso que fazia Marrom Glacé na época. Né? Depois disso, o ator, nos anos 80, continuou bastante dedicado à televisão e participou de outras novelas, né? Na TV Globo ele ainda fez Jogo da Vida, em 81 para 82, também participou das minisséries Quem Ama Não Mata e Bandidos da Falange, até que em 1984 fez a primeira produção de teledramaturgia da TV Manchete, que foi Marquesa de Santos, uma minissérie de Wilson Aguiar Filho, e também escrita por Carlos Heitor Coni, né? Na qual ele vivia Dom Pedro I e era retratado seu romance com a Marquesa de Santos, que na ocasião foi vivida por Maitê Proença. Esse casal deu tão certo que ele foi revisitado em outras ocasiões, né? Pela TV Manchete novamente, em 1986, na novela Dona Beija, também de Wilson Aguiar Filho. Ela vivia a Dona Beija e ele o seu apaixonado da vida toda, o Antônio Sampaio, né? Filho do Coronel Sampaio, que era o Abrão Farc, e da Dona Ceci, a Maria Fernanda. Né? E eles também foram de novo par romântico em O Salvador da Pátria, novela de Lauro César Muniz, na TV Globo, em 1989, o Ricardo e a Clotilde. Né? Entre esses dois trabalhos com Maitê na Manchete, Gracindo Júnior voltou à TV Globo para fazer a minissérie Tenda dos Milagres, em 1985, no papel do professor Fraga Neto, salvo engano meu, que não concordava com os atos racistas, especialmente, segregadores, né, do professor Nilo Argolo, que era o papel de Oswaldo Loureiro. E ainda na Manchete, depois de ter feito Dona Beija, entre 86 e 87, Gracindo Júnior participou da novela Tudo ou Nada, de José Antônio de Souza, né, no papel do Marino. Depois de voltar à TV Globo em O Salvador da Pátria, veio mais uma sucessão de trabalhos, às vezes não nas novelas inteiras, né, mas em participações também, em diversos títulos como Gente Fina, né, ele viveu o Arthur no princípio da novela, foi assassinado, gerou um mistério nessa história que era do Luiz Carlos Fusco, o argumento de José Louzeiro, né, e também participou de Araponga, foi o Frei Bernardo, foi um dos diretores, além de integrar o elenco na novela Explode Coração, em 1995, 95 para 96. Foi o Heitor de Deus Nos Acuda, um pouco antes, entre 92 e 93. Né? E mais para o final da década, viveu o Barão de Mauá, no início da minissérie Chiquinha Gonzaga, de 1999. E no ano 2000 teve 2 papéis muito interessantes em minisséries, né? Numa novela e numa minissérie. O Dr. Hugo Norman, da novela Esplendor, de Ana Maria Moretson, uma novela das 6, e o Garcia, que era um dono de nightclub em Aquarela do Brasil. Essa sim, minissérie, né? Mas nesse meio tempo ele ainda arranjou um tempinho ali para fazer o Sr. Miguel de Albuquerque, na novela Louca Paixão, na Record, a novela de Yves Dumont,
exibida em 1999, baseada na obra de Alberto Migré, que originou a nossa primeira novela diária, lá em 1963, o 25499 Ocupado. Miguel de Albuquerque era pai do mocinho da história, o André, o Maurício Matar, muito infeliz no seu casamento com Teresa, que era Glauce Graeb, com quem ele tinha um outro filho chamado Cadu, que era o Rodrigo Veronese. E, na verdade, o grande amor da vida dele, ele era um pouco amargurado, entristecido por não ter vivido esse grande amor com a Iracema, que era o papel da nossa já saudosa Maria Alves, com quem ele tinha uma filha, a Amanda, personagem da Viviane Porto. Nos anos 2000, Gracindo Júnior ainda participou na TV Globo de produções como Celebridade, entre 2003 e 2004, no papel de Ubaldo Quintela, um homem que passou bastante tempo preso, né, por ter matado o noivo da Maria Clara, que era Malu Mader, já que ele reivindicava para si a autoria da música da Musa do Verão, que havia feito a fama desse outro rapaz, mas na verdade ele era o autor da música. E tinha muito ressentimento, muito rancor por causa disso, né? Ele que era um grande amigo de uma das pessoas que mais lucraram com essa música, o Lineu Vasconcelos, personagem do Hugo Carvana, e também do Salvador, que era o Roberto Bonfim, o barbeiro, né? Os três eram amigos desde a juventude. Depois também ele fez uma participação como Fernando em Como Uma Onda, entre 2004 e 2005. Nesse meio tempo aí dos anos 2000 foi também o Dr. Miguel em Esperança, novela de Benedito Rui Barbosa e também de Valcir Carrasco, né? E em 2006 ingressou no elenco da Record TV, na qual teve muito bons papéis em 3 produções, principalmente. Fez outras, né? Mas ele foi, com muito brilhantismo, o senhor Nestor Castanho, da novela Cidadão Brasileiro, de Lauro César Muniz, em 2006, pai de Carolina, que era a Carla Regina, ou Carla Cabral, como queiram, né? Em 2009 foi o Dom Caló Castelamare, pai de Tony, o Gabriel Braga Nunes, em Poder Paralelo, outra novela do Lauro César Muniz. E em 2014 o governador do Rio de Janeiro, Guido Flores, numa minissérie excelente de Marcílio Moraes, chamada Plano Alto. Tem uma fala muito interessante dessa minissérie, que se eu não me engano era mostrada até nas chamadas, né? Uma convulsão social enorme. A minissérie pegou aquele tempo dos black blocs e protestos de rua de junho de 2013, né? Ainda estávamos naquela efervescência, e com o pau quebrando ali na rua, ele dentro do carro oficial do governador, e o motorista fala: nossa, esse pessoal todo falando mal do senhor, né, tal, deve ser difícil ser governador, né? E ele diz: mas não falta quem queira o meu lugar. Depois de uma temporada na Record TV, ali por quase 10 anos, né, entre 2006 e 2014, 2015 mais ou menos, ele também foi o Rei Saul na minissérie Rei Davi, minissérie, macrosérie, mini-novela, né, que ela é relativamente longa, tem mais de 40 capítulos, né? E Gracindo Júnior deixou a emissora depois, né, envolveu-se numa batalha judicial com a Record TV por conta de direitos trabalhistas, as condições de trabalho nas quais ele e os colegas tinham que trabalhar, né? E nos últimos anos emprestou o seu grande talento a outras produções como Ouro Verde, feita em Portugal pela TVI, recentemente exibida aqui no Brasil pela Band, né? Ele viveu ali o seu Januário, que infelizmente é uma participação curtinha, mas muito importante. Também fez a série Magnífica 70 da HBO, e Homens, com Fábio Porchat. Né? É um ator muito respeitável, de uma trajetória sólida, que no cinema esteve desde em filmes dos Trapalhões, né? Desde filmes dos Trapalhões, como o Trapalhão na Arca de Noé, Os Trapalhões na Serra Pelada, até produções, digamos assim, mais respeitadas pela crítica, né? Mas não de maior ou menor valor, como Buffy Spallanzani, Segurança Nacional, Caixa Forte, enfim, né? E, mais recentemente, Irmã Dulce. Né? Gracindo Júnior, como eu disse aqui no nosso Vale a Pena de hoje, é um ator que construiu a sua carreira com uma série de trabalhos, sempre muito querido pelo público e também pelos críticos, por que não dizer, sem ficar à sombra desse grande talento que era também o seu pai, Paulo Gracindo. E merece
a nossa homenagem aqui deste nosso programa das sextas-feiras, que relembra carreiras de figuras tão importantes para o nosso cenário artístico, como é o caso, sem dúvida, de Gracindo Júnior. Na próxima semana, vale a pena estar de volta, contando desde já com a audiência de todos vocês. Um grande abraço e até lá!